Pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, primeiro, é uma alegria nós podermos estar aqui reunidos, algumas pessoas que nós já conhecemos, outras que ainda não, algumas que nós já tivemos a alegria de estudar juntos, outras que a primeira vez, mas dizer que é uma alegria enorme ao meu espírito poder retornar ao estudo do Livro dos Espíritos, nessa proposta que o Centro coloca a cada um de nós. Espero que seja proveitoso a cada um de vocês também, viu? Eu me chamo Leonardo, com o tempo nós vamos nos familiarizando com os nomes. Creio que eu talvez conheça o nome da maioria, mas aí vocês com o tempo vão se conhecendo melhor. Essa é a proposta, né? Como o estudo não é curto, não é breve, espero que dê tempo, né? Bom, vamos fazer uma prece para nós começarmos. Bom, primeiro eu queria a gente poder nos conhecer um pouquinho melhor em questão do estudo, em questão do conhecimento do livro. Quem já leu o livro, vamos começar não a estudar, mas quem já leu o livro, pelo menos do início ao fim? Tá. Quem já estudou o livro? Porque ler uma coisa e estudar é outra, né? E falar de Livro dos Espíritos é um desafio para todo mundo, né? Inclusive para mim também. Então a ideia, gente, quando nós pensamos no estudo dos livros básicos da doutrina espírita, tanto o Evangelho na terça, quanto o Livro dos Espíritos na quinta, foi uma proposta de fato de nós debruçarmos sobre o livro, de não ter pressa para terminar, porque quando nós nos colocamos a atropelar o estudo, ou apenas ficar na leitura, nós vamos perdendo a essência daquele que escreve o livro. E a ideia de toda leitura é que a gente se conecte com a ideia do pensador do livro. E quando a gente olha o Livro dos Espíritos, nós vamos nos conectar a quê? A quem? De que forma? Então, uma leitura, ainda que seja muito positiva, nos escapa muitas coisas que a espiritualidade quer nos passar. Então, o que eu preparei hoje? Hoje eu estou aqui em pé, talvez semana que vem possa ser que eu continue, ou que eu sente, a gente forme uma roda para conversar. Mas hoje eu queria que a gente aprendesse um pouquinho a manusear o Livro dos Espíritos. Compreender qual é a didática, ou se tem uma didática, se tem uma lógica. Será que Kardec sentou, escreveu? Então eu queria que a gente tivesse um olhar um pouco mais amplo sobre ele, para quando nós estivéssemos ali estudando, entender um pouquinho, porque vai ser o começo, um pouquinho do que nós estamos ali lendo. Então eu vou trazer hoje, pode parecer algo um pouquinho pesado, mas não é essa a intenção. Nós, com o tempo, nós vamos ali tirando as escamas devagar do conhecimento e nós vamos entendendo todo o panorama. O que eu espero é poder apresentar primeiro a ideia de Kardec. Porque se eu pego um livro para ler e eu não entendo qual é a ideia do autor, pode ser que eu vá me desviar e eu não entenda o propósito. Tá bom? E se tiver dúvida, vamos juntos chegar a essa solução. Tá bom? Então, quando nós pensamos em ganhar conhecimento, esse é o propósito do estudo. Como que nós buscamos ganhar conhecimento? Então, eu coloquei para a gente pensar um pouquinho, né? Primeiro nós vamos interrogar, nos questionar, observar alguma coisa, comparar o que eu tenho, o que eu não tenho. Eu vou ganhando conhecimento a partir da comparação que eu faço de uma coisa e outra. Quando eu analiso, então eu pego uma cadeira, por exemplo. Como que eu ganho conhecimento sobre a cadeira? Eu preciso me questionar sobre ela, eu preciso observar ela, eu preciso pegar uma cadeira de plástico e uma cadeira de madeira e ver qual é a diferença. Então, como que eu ganho conhecimento? Me perguntando, questionando, analisando. Por que a gente abre falando justamente sobre isso? Porque o que nós encontramos no Livro dos Espíritos? Perguntas e respostas. E como será que foi essas interrogativas? Quando Kardec fazia elas, como era, como não era? Nós vamos desenrolar sobre isso.
Porque parece sempre, ainda que muitos de nós compreendamos a doutrina no aspecto das reuniões mediúnicas, daquele tempo, né, dos fenômenos, às vezes foge a ideia experimental de Kardec mesmo, a entender esse laboratório do mundo invisível em que ele se colocava, em um momento em que tudo era novo. Hoje, para nós, parece algo natural olhando o passado, mas nós precisamos trazer daqui a imaginar que Kardec começava sem compreender nada. Hoje nós já temos um vasto, ou um pequeno conhecimento, mas um vasto conhecimento superficial que nos dá uma compreensão maior. Tá? Então, o Livro dos Espíritos, ele apresenta para nós perguntas que Kardec faz aos espíritos e os espíritos respondem então. Então, em 18 de abril de 1857, foi a primeira edição do livro e ela surge com 501 questões, ou 501 itens, se nós preferirmos. 3 anos depois, em 1860, então surge a segunda edição, revisada por Kardec, com 1018 itens. Quantos itens tem cada um aí? Quanto finaliza a última questão de cada um de vocês aí? Mil e 18? 1019? Quem tem 1019, vai, por favor, na questão 1011 e vê se ela existe. O duro é que na minha tradução, que eu não tinha olhado ainda, a 1011 existe. Então está faltando alguma. Existe. Existe uma questão, que agora nessa tradução eu não vou saber, e quando Kardec fez a revisão, foi um erro na edição, e pulou. Porque ele não finaliza a obra em 3 anos, tem 1018 itens, ou 1019, faltando um. Mas ele já chegou a levar a mais de 1020 e a menos de 1018. Porque ele ia buscando, pesquisando, e ele foi modificando, juntando. Por que eu preciso ter 2 respostas em uma completa, se eu colocar as 2 juntas? Então não é que ele tirou porque a resposta não tinha valor. É porque ele entendia muitas vezes que se juntasse ali, daria um entendimento muito melhor. Então, os que têm 1019, em alguma das questões vai pular uma, porque é o erro, né, na época da edição. Imagina naquela época corrigir como que não era difícil. E para não modificar a tradução, para não modificar do original, muitos livros seguem o 1019. Não está errado. Mas é só para a gente entender que em algum determinado momento vai diferenciar uma questão da outra. Lá na frente, no finalzinho. Vai demorar, viu, gente? Então, só para a gente entender, tá bom? Quando a gente abre o livro, tem alguns livros que é na capa. Mas quando a gente abre o livro, o que nós encontramos? Um texto de Kardec falando sobre os princípios da doutrina espírita. A contracapa, né? Aqui, a primeira parte. E aqui ele vai já dar uma noção do que nós vamos encontrar na obra como um todo. Então ele traz para nós sobre princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Todo mundo achou esse texto inicial? Segundo os ensinamentos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médiuns, tá? Reunidos e organizados por Allan Kardec. Então, o primeiro passo que nós precisamos olhar, muitas vezes a gente olha uma mensagem psicografada e nós vamos olhar uma codificação. Nós não estamos falando nem de espíritos perfeitos ou puros, nós estamos falando de espíritos superiores. Nós vamos trabalhar tudo isso depois, tá? Mas há um ponto importante que Kardec sempre nos traz, que é justamente a universalidade das mensagens. Diversos médiuns,
Porque para que a mensagem aqui composta do livro tivesse valor, ela precisou vir de diversos médiuns diferentes, de localidades diferentes. Ele comparava as respostas, e aí ele via se as respostas cruzavam. Porque não existia uma comunicação como hoje. Nós temos que voltar ao tempo de Kardec. Parece óbvio, mas nós precisamos conduzir o pensamento a isso. Naquele tempo, eu não conseguia mandar uma mensagem e chegar em uma semana. Hoje a gente manda e chega em um segundo. Então ele espalhava perguntas por diversos médios, às vezes nem chegava a pergunta, só recebia a resposta, porque a espiritualidade já sabia do propósito dele, e ele comparava então, e foi dessa maneira que ele foi reunindo as perguntas e as respostas. Mas aí tem um ponto importante. Quando a gente olha o Livro dos Espíritos, nós já nos perguntamos se a sequência das perguntas tem uma lógica. Será que tem? Ou será que foi na ordem que foi chegando? Então chegou primeiro, depois ele foi organizando, é isso? É o que ele colocou aqui, ó. Reunidos e organizados por Allan Kardec. Pode falar, Dani. A 1010A, 2011. A 1010A dessa versão. Tá. Dessa versão do Guilhom, a última da FEB, então é a 1010A, virou 1011. Então há uma organização e há uma ordem didática. Kardec, como professor, como cientista, como alguém ligado à educação, ele cria uma ordem didática para nós aprendermos sobre o que ele ia escrever, sobre esse tratado espiritual que ele recebia. Por isso, se nós não prestarmos atenção nessa ordem didática, a gente perde a importância da obra. Por isso que eu também já li algumas vezes o Livro dos Espíritos. Estudei menos. Mas enquanto eu não tinha entendido essa formação lógica de Kardec, qual era o pensamento dele na edificação da obra, não fez tanto sentido. Porque parecia apenas pergunta e resposta, jogada. Ou às vezes reunia 3, 4 perguntinhas, às vezes 11 perguntas que faziam o mesmo sentido, mas depois ele mudava. Por que ele mudava? Então ele já traz para nós dizendo que há uma organização. Quando nós buscamos no livro o que é o Espiritismo, lá nós vamos encontrar Kardec colocando que ele recebe dos Espíritos, mas ele é o responsável pela organização didática dessa obra. Tá bom? Então, quais foram os métodos que ele aplicou para poder chegar nessa obra? Então, nós pegamos a cadeira de novo como exemplo. Kardec tinha um método. Ele partia da onde? Primeiro, ele não conhecia, ele não sabia. Ele era cético, ele nem acreditava ao início. Aliás, ele era contra, ele refutava. Né? Então, ele começou o primeiro ponto. Ele escolheu o que ele ia estudar. Então, vamos pensar nós de novo na cadeira. Eu pego a cadeira, vou fazer o estudo da cadeira. Ele fez o estudo dos espíritos, do plano espiritual. Mas vamos pensar na cadeira. O que ele vai fazer em segundo passo? Vai analisar a cadeira. Parece ser simples, mas uma análise não é um olhar. É analisar. Depois ele vai formular leis para a cadeira. Olha, se eu colocar o peso nas duas fileirinhas, os dois pés, não vai ser legal. Então a cadeira tem que ter 4 pés. Pelo peso que a pessoa vai estar em cima dela, os 4 pés distribuem o peso e não vai entortar. Então ele vai trabalhando leis naquele objeto de estudo para ver como funciona, como no dia a dia, na prática, aquilo se comporta. E no final, ele faz a dedução e a consequência. Bom, se alguém não respeitar os 4 pés no chão, vai forçar as duas, vai enfraquecer o metal e a cadeira pode entortar. Num olhar pelo lado material, parece simples. Mas quando a gente lança para o olhar espiritual, a coisa ganha um dinamismo muito maior, certo? Então ele vai explicar para nós lá na Gênese como ele fazia. Com meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método
experimental. Quem aplicava o método experimental? Pestalozzi. Da experiência para as coisas, não da teoria para a prática. Então sempre eu vou da prática, do laboratório, para depois eu trazer as leis. E não eu olho as leis e vou para a prática. Porque senão a gente já vem meio com a ideia pré-concebida. Então se eu quero entender mais, eu vou sem ideia nenhuma, eu analiso os efeitos e depois eu vou trazendo a causa. É como ele fez isso, tá? Fatos novos, então lembra que não tinha nada que a gente conhece hoje. Estava lá as mesas girantes, os espíritos se comunicando, né? Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Não tinha lei que explicava, não tinha teoria que explicasse o que estava acontecendo, né? Ele os observa, compara, analisa e remonta dos efeitos as causas. Chega à lei que os rege. Depois, deduz a consequência e busca aplicação útil. Aplicação útil. Porque muitas coisas que nós vamos observar sobre a cadeira não vai ter utilidade. Kardec olhou muitas coisas e falou, isso aqui não serve para nada dentro do que nós estamos fazendo. Isso eu não preciso pôr, porque é irrelevante. Uma coisa que ele fez foi tirar o nome dos médiuns. Não muda nada. Tanto faz quem recebeu, quem não recebeu, o que importa é o conteúdo da mensagem. Né? A confirmação por diversos médios, independente de quem seja. Tá? Então aí eu coloco a pergunta, que é a pergunta que eu me fiz. Qual a vantagem em saber a ordem didática proposta por Kardec? Quando eu pego o livro, o que muda para nós? Então, se eu falo assim para vocês, vamos fazer um teste. Pega o livro, fecha o livrinho assim. Ó. Tem vamos trabalhar com as 1019? Bora ser 1018? 1019. O meio vai dar 500 e pouquinho, se a gente for pensar no meio delas ali. Vamos abrir na questão 300. Sem olhar. Abrindo assim, ó. Então vamos para 500 agora. Pronto, se for difícil essa, vamos para 500. Se eu não entendo que parte do livro ela está, é difícil entender o que eu vou buscar. Por questão já é difícil. Eu nem sei qual é a 500, mas já é difícil. E se a gente for pensar assim, olha, eu queria saber sobre alguma coisa sobre o plano espiritual. Aonde que eu vou me achar no livro? Então eu não sei usar o livro. E aí, eu também não sabia. E aí, como a gente vai lendo, a gente ia decorando as questões. Então, quando surgiu uma questão, você decorava a questão, você sabia onde estava, via a questão tal. Mas por que está ali? Porque quando eu olho pela lógica estrutural, eu não preciso mais nem decorar muitas questões, porque eu sei em que bloco ele se encontra. Nós vamos chegar, tá? Calma aqui, nós vamos entender isso aí. E com o tempo, nós vamos repetir isso muitas vezes e vai ficar fácil. Para mim também, porque ainda é difícil, tá? É verdade, gente, é verdade, tá? Então, qual é a ideia da gente entender essa ordem didática? Primeiro, saber como se achar no livro, porque a gente vê a dificuldade que é. A gente nem sabe se 500, a questão 500 é no meio, porque a questão 222, ela é mais de uma página. E aí a gente tem a pergunta 625, que é uma linha. Né? Então, como que a gente vai fazer essa simetria? Não vai, né? E o outro entender o pensamento de Kardec. Então, se eu não me acho no livro, que dirá entender o que Kardec quer passar para a gente. Tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente abre o livro, nós vamos encontrar na contracapa os princípios. Na sequência, nós vamos ter o sumário. Mas vamos pular o sumário, nós vamos cair na introdução. Tá? Se vocês quiserem seguir pelo sumário, fica mais fácil daqui para frente, tá? Então nós temos na segunda linha, ó, introdução ao estudo da doutrina espírita. Todo mundo achou aí no sumário? A introdução, ela vai trazer 17 textos para nós. E aí a gente vai perguntar, mas o que eu vou encontrar na introdução? Porque eu fiz isso também já, viu? A introdução eu pulo.
Eu vou na questão 1. Só eu fiz isso? Eu fiz várias vezes. Tá, então, primeiro item, nós vamos entender Kardec falando para nós coisas que nós não sabemos ainda. Nós estamos começando o estudo, então a gente conhece, porque a gente estuda aqui, estuda ali, ouve um termo, mas naquela época ninguém sabia. Então, o primeiro e o segundo item da introdução é a terminologia. Ele vai tratar de termos, de explicar termos para nós que nós não estamos habituados ainda. Porque para a gente começar a entender, ele vai falar, pensa naquela época, ele vai falar de espírito, a pessoa fala assim, mas eu não sei o que é isso aí. Espírito? Hoje a gente fala de espírito, a gente entende. Mas a gente também não entende muito bem. A gente cria uma ideia. Naquela época nem existia o termo. Então eu estou falando uma coisa que não existe. Então eu vou criar uma terminologia para que quando eu falar, vocês entenderem o que eu estou falando. É isso que a gente entende, a gente acha no item 1 e 2. No item 3 ao 5, ele vai voltar a falar dos fenômenos, né, de como deram origem ao espiritismo. A gente pensa assim, puxa, mas os fenômenos já foram, já passaram. Tudo bem, tem a psicografia, a psicofonia, tem as mediunidades ostensivas, mas os fenômenos das mesas girantes já foi. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque quando eu vou estudar a questão espiritual, é nesse cenário que eu preciso me colocar, dos espíritos trazendo para nós. Então é importante a gente lembrar disso, tá? No item 6, ele faz um resumão da doutrina espírita, e para quem começou a estudar comigo na outra turma, que aí nós paramos para voltar aqui, esse item 6 foi um item polêmico, mas pela falta de conhecimento nosso, porque deveria ser muito fácil, mas por nossa culpa foi polêmico, por causa de um item, de uma terminologia que às vezes nos confunde. E no item 7 até o 17, ele vai se dedicar às refutações das objeções. Então, naquela época, Kardec foi muito perseguido. E havia muitas críticas. Então, ele pega esses itens, em especial, apenas para contestar aquilo que os outros estavam falando. Por quê? Porque ele queria defender o lado dele? Não. Porque eu preciso ter primeiro uma base. Se alguém fala que eu sou alguma coisa, eu primeiro preciso entender o que é essa coisa, para depois eu analisar se realmente é. Então, naquela época, mas vamos um pouquinho para frente, até tempos atrás, o espiritismo era visto como bruxaria, como qualquer outra coisa, menos o que é hoje. Muitas pessoas ainda estão nessa ideia, porque nunca pegaram ninguém contrapondo a ela e mostrando para ela pelo lado real das coisas. Como você pode? O que é bruxaria? O que é espiritismo? Será que você está falando, caminhando corretamente? E tantas outras acusações que nós vamos também. Então ele usa da introdução para deixar um campo livre para o pensamento. Isso que você está pensando não é. Isso que estão falando não é. Então deixa livre. Não traz preconcepções de nada. Nós vamos daqui para frente construir a ideia. Nós vamos dar experiência para o que de fato é. Tá bom? Depois ele traz, na sequência, nós vamos encontrar os prolegômenos, que ele vai trazer para nós ali como sendo a introdução do livro. Ali ele vai explicar o que esperar do livro. Então nós vamos ler também depois. O que nós podemos esperar ao estudar? O prolegômeno vai nos dizer. É um resumo, bem do resumo, mas que vai trazer para nós o que nós vamos encontrar no livro. Então ninguém chega ao livro dos Espíritos de surpresa. Kardec já vai construindo o caminhozinho para nós. Bom? E aí agora eu queria entrar no capítulo, né? Nós estamos aí, ó. Parte primeira. E você está assim depois do prolegômeno? Tá? Tem gente que vai estar tem pessoas que vai estar escrito livros, é a mesma coisa. Porque se nós olharmos o livro dos Espíritos, na verdade existe 4 livros dentro de um livro só. Já começa aí, a gente... Como 4 livros? Né? Porque ele poderia ter colocado 4 livros, feito 4 livros. Ele reúne esses experimentos em 4, forma um único livro, mas ele divide em partes, tá bom? Então,
A primeira parte vai falar das causas primárias. Depois a gente vai trabalhar o que é causas primárias. A segunda parte vai trabalhar do mundo dos espíritos. A terceira parte das leis morais e da quarta parte das esperanças e consolações. Qual é a diferença entre o bloco de cima e o bloco de baixo? Quando eu trabalho a primeira parte e a segunda parte, eu estou falando sobre as relações do espírito com o mundo corporal. O relacionamento entre o plano espiritual e o plano material. Quando eu trabalho a terceira e a quarta, eu estou trabalhando as consequências. Da maneira como eu me relaciono, eu vou ter consequências. Ou positivas, ou negativas. Então ele trabalha no terceiro livro e no quarto livro. O terceiro, bom, vamos seguir, né? Se tiver dúvida, vocês vão perguntando. Eu falo de novo. Então eu peguei e coloquei o livro dos Espíritos e dividi em 4 bloquinhos, que é o que Kardec nos propõe. A primeira parte, quando nós abrimos, está aqui em cima, ó, a primeira parte, ó, das causas primárias ou primeiras, ele vai fazer todas as perguntas que ali se encontram, nós vamos encontrar o desdobramento das respostas lá na Gênesis. Então, se eu ler o livro A Gênese, as respostas que estão ali no primeiro bloquinho das causas primeiras, elas vão ser explicadas além. Quando eu vou para a segunda parte, que vai trabalhar o mundo dos espíritos, ou muitos aí está escrito o mundo dos espíritas, eu não gosto desse termo, porque foi na tradução, porque não é dos espíritas, é o mundo dos espíritos, né? Então nós vamos encontrar o desdobramento no livro dos médiuns. A terceira parte que eu disse começa as consequências das leis morais, está lá no Evangelho. Quando a gente se relaciona mal nesses 2 blocos aqui, qual é a consequência que nós vamos encontrar? Então a gente lê o Evangelho e acha que o Evangelho é um amor de mensagem. E o Evangelho está condenando a nossa atitude. A gente lê e fala que coisa bonita. Mas na verdade o que ele está fazendo, olha, se você não cumpriu bem as 2, aqui a mensagem é pesada. Né? E a quarta parte vai trabalhar as esperanças e as consolações no livro O Céu e o Inferno. Se nós formos olhar o Livro dos Espíritos, 1857, ou a edição final, 1860, depois nós vamos ter 61, o Livro dos Médiuns, 64, o Evangelho, 65, o Céu e o Inferno, e o último, a Gênese. Então teve um tempo considerável até o lançamento dos outros livros. A pergunta que fica, como eu conseguiria escrever o Livro dos Espíritos e trazer perguntas e respostas referentes a Gênesis, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, se eu não tivesse os livros feitos, ou o material colhido? A gente esquece de uma coisa. Aqui nós estamos trabalhando a publicação. Quando ele veio, a edição, quando chegou a público. Tanto que ele tinha 501 questões e pulou para 1018. Quando Kardec finaliza o Livro dos Espíritos, ele já tinha o material completo daqui. Talvez não ainda organizado como um livro. Então, quando a gente olha para a obra básica, as 5 obras, quando ele lança aqui, todo o material estava ali. Depois é lógico que ele se amplia, porque a própria Revista Espírita vai trazendo outras coisas e vai se desdobrando mais. A gente não olha para esse aspecto. Então a gente fala, primeiro lançou o Livro dos Espíritos. Mas qual foi a base científica ou filosófica para ele seguir com as respostas, se ele não tinha feito o estudo? Se todo o estudo vinha primeiro do experimental, vinha da prática. A gente já começa a entender um olhar diferente de Kardec nessa posição. E aí eu trouxe então para nós um pouquinho assim. Ó. Eu peguei um texto
sempre fazendo referência à primeira parte, ou à segunda, a terceira ou a quarta, né? E depois eu vou trazer os capítulos daquele livro. E vamos explicar aí a ordem didática nos capítulos. Bom? Então, a primeira parte, que são as causas primárias, é um texto lá da Gênesis, do capítulo 3 da Gênesis. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa considerarmos antes de tudo. Por que eu coloquei esse texto? Porque esse texto é o que dá a base para a primeira pergunta, que a maioria de nós já sabemos, que é Deus. Ele está falando por que ela é a primeira? Porque eu tenho que ter a base do edifício para começar a subir a minha ideia. Se eu coloco Deus na última, eu não consigo entender o que ele está falando até ali. Tá? Então, ele traz, quando nós olhamos aí no sumário, pode ser. Tá melhor? Tá. Então, olha no sumário, ó, nós temos capítulo 1, 2, 3 e 4 da primeira parte. Todo sumário de vocês está assim? Tem alguns que vêm corrido, por isso que eu estou perguntando. Tá? Então nós temos capítulo 1, vai falar sobre Deus. O segundo vai falar dos elementos gerais do universo. O terceiro da criação. Acharam? Está aí? E o quarto, o princípio vital. Kardec coloca em ordem, porque primeiro eu preciso saber quem é Deus. Quando ele responde a questão 1, ele fala que é uma inteligência suprema, causa primeira ou primária, todas as coisas. Então ele trabalha primeiro a ideia de iniciar o organograma olhando para uma inteligência, não um acaso. Há algo inteligente a partir de tudo que nós vamos falar. Porque ele analisou, havia uma inteligência coordenando todo o movimento daqueles fenômenos que nós estávamos começando a dissipar. Quando ele entende essa inteligência, ele descobre que há dois elementos gerais que essa inteligência criou: espírito e matéria. Só esses elementos, espírito e matéria. Todo o resto vem daí. Então, ele vai trazer para nós olharmos o que é espírito, o que é matéria, no espaço universal. Em todo o espaço. Então, ao desencadear, primeiro preciso saber de uma inteligência. Essa inteligência criou dois elementos, espírito e matéria, que não é o espírito, nós espírito. É a questão espiritual. Vamos separar. Tá? A partir do espírito e da matéria, quando os dois começam a ter relação, um para com o outro, quando Deus, essa inteligência, combina esses elementos, ele começa a conseguir criar. Então, se eu não tenho elementos para a criação, como eu vou falar de criação? Eu tenho que entender o que vem antes da criação. E aí, quando eu falo em criação, eu vou falar de criação de mundos, criação de seres vivos. Ele trabalha raças, porque vai trabalhar até a questão do Adão e Eva, porque vai falar de criação do mundo. E aí, quando eu vou entender a criação a partir dos dois elementos de uma inteligência, eu chego ao princípio vital. Essa combinação, alimentada pelo princípio vital, alimentada por uma energia, que é a energia nossa da vida de 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 anos, a bateria que nós temos, quando carregada nessa criação ao ser vivo ou ao ser orgânico, nós vamos ganhar o que nós conhecemos de vida. Mas vida aqui não é a vida material de viver e morrer. É a vida do Espírito. Está muito difícil. É isso que nós vamos trabalhar no primeiro bloco. Quantos anos será para a gente trabalhar? A segunda parte faz o desmembramento ao livro dos médiuns, né? E eu trouxe a referência lá do livro dos Espíritos, onde eles dizem o seguinte: os Espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, vós os tendes de contínuo ao vosso lado, observando-vos
e sobre vós atuando, sem que o percebas. Se há espíritos nos observando, atuando sobre nós, sem que nós consigamos perceber, então qual é o processo inverso? Eu vou começar a estudar para entender essa relação. Que plano é esse que eu não estou vendo? Porque se eu não entender aonde está acontecendo o experimento, quando eu vou medir a velocidade de um carro aqui na Terra, quando eu levo esse carro para o espaço, é diferente. Então, qual é o local que eu estou observando? Muda a perspectiva nossa. Ora eu estou na Terra, ora eu estou... Então aí, eu fiz um mapinha. Há 6 situações possíveis do espírito se relacionar, ou do espírito estar. Se a gente pensar, não consegue sair desse meio. Há 6 situações. Então, ou nós estamos saindo do mundo espiritual. Por que o aqui? Porque nós somos criados, a primeira vez que nós vamos ainda, né? Então nós vamos sair do mundo espiritual e vir para o corpo, o mundo corporal. Eu saio daqui, passo pela situação 1 e eu vou nascer. Então eu estou saindo em transição de um para o outro. Contrário a isso, eu estou saindo do mundo corporal e retornando ao mundo espiritual. Do que a gente conhece como morte. Se nós já sabemos que a vida não cessa, quer dizer que isso aqui continua. Mas ora, eu posso estar aqui na situação 3, lá no mundo espiritual, desencarnei, estou na erraticidade, porque nós não somos ninguém, nenhum é espírito puro, né? Nós estamos na erraticidade, né? Lá no plano espiritual. Ora, eu reencarnei, eu estou agora encarnado no mundo corporal, ou no mundo material, como nós quisermos pensar. Mas há 2 relações que muitas vezes a gente desconsidera, que é esse interagir entre os 2 mundos. Tanto eu daqui interagindo com o mundo espiritual, a gente consegue? Prece, mediunidade, tanto eles interagindo com a gente. Se nós pensarmos mais do que isso, acho que não tem outra condição de nós pensarmos. Então, esse é o mapa que nós vamos olhar nas relações que Kardec se coloca a analisar. Esse é o ponto. Tá? E aí ficou pequenininho, mas a gente vai trabalhando. Não tinha jeito, gente. Até diminuir lá em cima, mas não deu. Tá? Então, quando a gente abre, vamos pelo sumário, que às vezes fica mais fácil. Ó. Olha o que Kardec pensou para poder trazer a ordem dos capítulos da segunda parte. Se eu vou falar de espírito, primeiro eu tenho que saber o que é espírito e a natureza do espírito. Então nós vamos trabalhar isso primeiro, porque não adianta eu falar do que eu não sei. Depois eu vou trabalhar sobre a encarnação do espírito, ele saindo da situação 1, lembra disso? E indo para 2, então pus lá o item 1, ó. A vida. Então, eu preciso entender como acontece essa encarnação. Como eu saio do plano espiritual e vou para o material ou para o corporal. Então, Kardec vai desenhar isso primeiro. No item 3, ele está falando sobre a situação 2, que é o inverso. Eu retornando do corpo para a vida espiritual. Então, ele vai explicar para nós como é esse retorno. E aí, se eu vou e volto, se não tem um fim, ele vai trazer para nós 2 considerações aqui. Ó. A pluralidade da existência é um fato. Eu preciso viver, existir na matéria diversas vezes. Pluralidade das existências. E a consequência disso na encarnação e na desencarnação. Só que ele coloca o item 5, considerações da pluralidade. O que ele aproveita para fazer ali? Ali nós vamos trazer aqui, ó, considerações pelo lado científico, pelo lado filosófico. Os 2, dos 3, né, mas os 2 pilares da doutrina espírita. Ciência, filosofia e religião. Então aqui ele vai complementar o olhar sobre pluralidade
a partir da ciência e da filosofia. Bom? Aí ele mudou de novo de situação. Vocês lembram lá, né? Aí ele mudou de situação agora. Ele vai falar estando aqui e estando lá. São as situações. Como a gente vive lá? É esse primeiro item aqui, ó. A vida espírita, ou do espírito. Como a gente vive lá? Nós vamos entender dentro do livro. E ele vai trazer no item 4, como que a gente vive no corpo. Quando a gente vai encarnar ou reencarnar, esse retorno acontece de que forma? E o que eu vou esperar disso? Aqui, ó, não sei se vocês perceberam, eu esqueci de falar, mas são as questões trabalhadas, né? Então a vida lá no plano espiritual vai da 223 até 329, para a gente entender o quanto ele gasta em cada item ali, explicando. Tá? Então a gente vê aqui, ele gasta, para falar como é o plano espiritual, como é viver lá, ele gasta mais de 100 questões. Para interrogar os espíritos, mais de 100, para entender. Imagina quantas que ele descartou, ou quantas que ele uniu para chegar nisso. A gente lê lá e fala, está fácil. 100 perguntas para a gente entender. Aí depois ele vai trazer a situação 5 e 6 como sendo as interferências de um plano ao outro. Primeiro, a emancipação da alma, a mediunidade, ou a extensão, para que nós possamos nos comunicar, e a intervenção dos espíritos sobre nós. Eu já tinha falado como? Pela mediunidade ou pelo pensamento. Então a gente percebe que ele vai construindo o edifício para nós. Tem uma lógica muito preciosa dentro disso. E aí o que ele fala? Bom, se são essas situações que nós temos, como é a ocupação e a missão de cada um de nós? Qual é o objetivo nosso? Qual é o dever nosso? O que eu estou fazendo e o que eu posso fazer? Porque a gente se limita muito, né, a viver a vida como é. Mas a partir da hora que eu começo a entender o que eu não estou fazendo, ou o que eu estou fazendo que eu não deveria, eu estou abrindo mão, né? E aí como a gente vai experimentando isso que ele vai trazendo para nós, de cumprir as nossas provas, as nossas missões, vamos dizer assim, né? Ele vai falar, bom, o espírito evolui. Evolui? É os 3 reinos. Aí ele vai explicar para nós toda a evolução até nós chegarmos onde nós estamos. E como nós vamos continuar evoluindo depois. É o processo evolutivo do espírito. Tá bom? A terceira parte é aquela que nós falamos sobre o Evangelho. A gente fala de amor, né, de amar um ao outro, né? Vai trabalhar as leis morais. E aí eu peguei o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Quando a gente trabalha, olhar para Deus e olhar para o próximo, nós olhamos, lembra que nós falamos da relação, como nós temos nos relacionado com Deus e para com o próximo, são as consequências do que nós vamos viver. Vamos seguir, né? Então ele traz também para nós 12 capítulos nessa terceira parte, é o terceiro livro. Parece um pouco confuso, mas nós vamos explicar. Kardec queria entender primeiro o que é essa tal dessa lei moral, o que é essa tal dessa lei divina, né? O que é a lei natural. Então, ele traz para nós 3 respostas de perguntas que ele tinha. O que é essa bendita lei? A gente fala tanto em lei moral. Então, o primeiro capítulo vai trabalhar o que é a lei. Do item 2, do capítulo 2 até o capítulo 11, ele vai falar para nós quais são as leis. Porque eu já entendi o que é a lei divina. Mas quais são elas? E depois ele vai trabalhar sobre a perfeição moral. Cumprindo essas leis, como eu pratico, né? Então, cumprindo essas leis, eu chego ao estado de perfeição moral. É uma sequência. E ele vai dizer o seguinte para nós. Quando a gente olha para esse quadro,
Ele vai trazer a lei de adoração, lei do trabalho, de reprodução, de conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Eu fiz errado esse bloquinho aqui, ó, mas eu corrijo de cabeça aqui. Todas essas leis aqui, elas contemplam todos os deveres do homem para com alguma coisa. A primeira, que é a lei de adoração, é o homem com dever para com Deus. Quando eu trabalho a lei de trabalho, também é o dever do homem para com Deus. Então, quando a gente olha essas leis apresentadas por Kardec, nós estamos olhando e estabelecendo todos os deveres que nós devemos para com alguma coisa. Primeiro, a adoração e o trabalho é para com Deus. Quando nós vamos olhar reprodução, conservação e destruição, é para conosco. Como nós temos nos reproduzido, como eu tenho me conservado e como tem caminhado a questão da própria destruição. Quando eu vou trazer da lei de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, é nós para o outro. Então ele contempla nesse capítulo todos os deveres que nós temos na vida. Nós temos que cumprir. Então por isso que eu falo, parece ser bonito, mas é uma tortura. Pelo menos para mim é uma tortura. E aí ele vai trabalhar o seguinte: quando eu vou trabalhar para com Deus, eu só consigo através do pensar. Quando eu vou olhar para comigo, eu preciso agir. Se eu ficar parado, ocioso, precisa de ação. E quando eu vou trabalhar para com o outro, eu preciso sentir. Então, se eu não estou equilibrado nesses 3 pontos, eu também não estou de acordo com a lei natural ou com as leis morais. E aí ele vai trazendo para nós, quando eu penso, eu vou olhar pelo lado da justiça. Justiça da terra? Justiça divina. Então, se eu pensar, se eu olhar pela lei do trabalho, do esforço, eu entendo a justiça divina. Quando eu olho para mim, para conosco, nós vamos olhar o amor. O amor primeiro é para quem? Se eu não me amo, eu não consigo levar isso, porque eu não aprendi esse sentimento ainda. E quando eu vou olhar do dever para com o outro, é quando eu tenho que ativar a caridade. Então nós pensamos, justiça, amor e caridade. Mas ele tem uma lei que fala só disso. Então quer dizer que nesse capítulo, ele está trazendo uma síntese de todas as outras leis. Embora seja uma lei à parte, ela resume todas as outras leis. Porque se eu não tiver justiça, amor e caridade, eu não consigo olhar o outro como liberdade. Não consigo olhar para a liberdade, entender o que é liberdade. Eu vou olhar a liberdade pelos meus interesses. E aí eu vou pensando, como eu posso buscar igualdade se eu não entendi o que é liberdade? Igualdade para quem? Eu não vou olhar o outro com essa igualdade pela visão divina das oportunidades. E aí nós percebemos que ela começa de baixo para cima a fazer uma obrigatoriedade. Eu não consigo o progresso se eu não olhar pela igualdade. Eu não consigo trabalhar sociedade se eu não progredir. Ela começa a inverter. Se eu não faço a de cima, a de baixo não consegue. E aí eu chego até Deus. Se eu não tenho olhar a Deus, todas as outras leis elas não estão completando. Porque não é nesse olhar que eu estou vendo. Eu estou olhando de mim para o mundo, e não pelo olhar divino. Então são 2 questões que eu coloquei no Livro dos Espíritos que nós vamos olhar. Primeiro, essa questão aqui, lei de justiça, de amor e caridade. Kardec vai perguntar, vamos na questão 648.
pergunta nela. Silvio, lê para a gente, por favor. Essa divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, relação, destruição, igualdade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Para um pouquinho aí. Então Kardec pegou, listou tudo isso num papelzinho e remeteu a pergunta aos espíritos. O que vocês acham dessa sequência? Tá legal? Tá tudo certo? E aí o que ele vai responder? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é de Moisés, e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida. É essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, não tem nenhum dos outros sistemas de classificação. Todos dependem do prisma pelo qual se considera o que quer seja. A lei é a mais importante. O homem adengar-se mais na vida espiritual. Então a gente pode dar a importância que nós quisermos para outro. Depende do prisma que nós vamos olhar para cada uma delas. Mas se eu não olhar para a justiça, amor e caridade, olhando pelos deveres que nós devemos cumprir, a perfeição moral não chega. Então o que Kardec vai trazendo, quando ele traz o último item sobre a perfeição moral, o que ele vai trazer para nós é que a gente só vai evoluir se a nossa moral elevar. Então se nós estamos esperando a evolução, lembra que o segundo... Aqui ele vai falar sobre evolução. Segundo livro, na segunda parte. Eu só vou conseguir evoluir de fato se eu tiver importância para a moral. Se o meu prisma estiver na justiça, no amor e na caridade. Porque só quando eu cumpro com isso, eu estou cumprindo as leis morais. Estou cumprindo as leis divinas. O que a gente busca na vida de verdade? Felicidade. Seja no relacionamento, seja na questão profissional, enfim. Na vida a gente busca felicidade. E aí eu coloquei uma outra questão, que é a questão 648, que vai falar sobre isso. Vamos nela. 614, desculpa, aqui embaixo. Que se deve entender por lei natural. Então ele abriu, eu estou fazendo a questão, que ele vai falar sobre lei natural. Todo mundo busca felicidade. Quando nós olhamos a questão 115, todos nós nascemos simples e sem conhecimento. Nós vamos caminhando à perfeição, ou à felicidade, como nós quisermos colocar. Tá bom? Então vamos lá. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Nós estamos buscando felicidade, é porque nós ainda estamos experimentando uma certa tristeza. Nós só vamos entender felicidade quando olhado pelo prisma que ele nos convida, dessa terceira parte das leis morais, quando nós pararmos de olhar pelo nosso mundo e começar a olhar pelo todo. Aí a felicidade começa a mudar, até de significado. Bom? E a quarta parte, ele faz referência ao livro Céu e o Inferno, onde a gente encontra esperanças e consolações, né? Então eu coloquei outra pergunta do Livro dos Espíritos. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. Então ele está colocando para nós, se nós entendemos o nosso destino futuro, se nós já entendemos essa necessidade de buscar a perfeição, de necessidade de olhar pela moral,
nós já percebemos que a vida é uma hospedaria de má qualidade. E aqui é passageiro. Nós estamos querendo gastar tempo aonde a felicidade não é a felicidade que nós estamos buscando. Muitas vezes nós estamos achando que a hospedaria é 10 estrelas. Quer dizer, não chegou nem a 1. Só que a gente não lança aquele olhar de como eu faço para chegar a 10 estrelas. Ou então, aí, quando eu olho para os deveres que nós temos que ter, nós vamos chegando a isso. E ele vai explicar nessa quarta parte para nós. Kardec vai apresentar todas as consequências de cumprir ou não cumprir as leis morais. Quando eu não cumprir o que o Evangelho me falou, aquele livrinho bonito que a gente estuda, ele vai falar o que nós vamos ter. Então são 2 capítulos que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos aqui, fazendo referência ao livro Céu e Inferno. Penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. Terrestre no mundo corporal, futuro no espiritual. E aí, está pequenininho aqui, mas se eu cumprir as leis divinas ou as leis morais, eu ganho gozo terreno e gozo futuro. Se eu não cumprir, eu vou passar pena terrena e pena futura. Porque eu vou ter que retornar. Muitas vezes um sofrimento para uns é alegria, porque ele está entendendo o processo dele. Então a tristeza que a gente coloca como olhar mundano está pelo prisma que a gente está encarando a vida. Então Kardec veio trazendo toda a edificação para nós, e aí ele fala assim, né? Então se você cumpriu bem, agora você vai experimentar esse gozo, essa felicidade. Quem gostaria de passar pelo que Jesus passou? Mas pela nossa visão é uma tortura. Pela visão, pela conquista espiritual da mensagem, da Boa Nova instalada, é uma alegria. Então é a maneira como a gente está olhando. Né? E aí nós chegamos, depois de tudo isso, eu poderia perguntar, qual é a necessidade então de estudar o Livro dos Espíritos? Porque eu olhei ali, Kardec apresentou, mas não sei se faz sentido eu continuar estudando. Será que é necessário? Ou só assim, né? Então, na questão 919, nós temos uma questão bastante falada dentro da doutrina espírita, mas só a primeira parte. E a segunda a gente esquece. A primeira é bonita. A segunda, a questão 919, então Kardec pergunta aos espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio de eu me melhorar? E aí os espíritos vão trazer. Um sábio da antiguidade já nos diz, conheça-te a ti mesmo. Então se eu quero melhorar, se eu quero progredir, se eu quero avançar, eu preciso me conhecer. Tá bom, vamos seguir. Kardec faz outra pergunta. Uma pergunta dessa, uma resposta michuruca dessa, né? Kardec fala, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Ou seja, eu já sei disso, né? Porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual é o meio de eu conseguir isso? Meio, quando Kardec vai estudar o meio em que nós estamos, o ambiente em que nós estamos, de que forma eu vou conseguir me conhecer? E aí eles vão seguir. Quem assume a mensagem daqui para frente é Santo Agostinho, né? No finalzinho do capítulo está escrito lá. Então ele começa assim, ó. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Qual foi o primeiro slide que nós colocamos? Como eu ganho conhecimento? Me interrogando, perguntando, analisando, comparando. Agora não mais as coisas, a mim. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo
para de mim se queixar. E foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reformar. Então, ele olhava a relação dele para com as pessoas, né? E ele coloca, Santo Agostinho, se chamado por Deus, agora, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser oculto ou ocultado? Quando a gente estiver estudando as perguntas, nós vamos entrar palavrinha por palavrinha, porque olha, se chamado por Deus, então tem uma inteligência que vai nos chamar aí, não adianta eu querer controlar isso. Eu teria que temer alguma coisa ao entrar de novo, processo da própria reencarnação, né? Aonde nada pode se ocultar. Então aqui a gente quer esconder tudo, mas depois que a gente desencarna, está tudo aberto. E a gente tá vivendo assim ainda. Não é? Aí ele dá uma sequência de respostas, mas aí ele volta, né? Então é mais no finalzinho. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave de progresso individual. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gaste alguns minutos para conseguir a felicidade eterna. Então, vamos aumentar, vamos questionar, vamos formular a pergunta. Quando a gente pega a pergunta por completo, a resposta por completo, Santo Agostinho vai falar assim para a gente ainda, ó. Muitas vezes a gente acha que ao nos interrogar, nós agimos positivamente, porque nós não percebemos o que nos move naquela ação. Então eu faço o que eu faço por qual interesse? Qual é o motivo? Às vezes as pedras nossas já estão aí. Mas o que nós estamos olhando agora é a necessidade de nos questionar. Nós vamos chegar aonde nós queremos ainda. Então, faz perguntas, questões nítidas, e vai multiplicando as perguntas. Faz uma, faz duas, faz 501, faz 1018. Vai multiplicando para você se conhecer. E aqui está o porquê que a gente deve estudar o Livro dos Espíritos. Por isso, foi que o primeiro chamamos a vossa atenção por meio dos fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções. Primeiro os fenômenos, agora as instruções. E cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Ele já coloca cada um. Agora é um mundo à parte. Embora eu esteja vivendo em sociedade, aqui é um mundo à parte. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Cada questão do Livro dos Espíritos, ela chega para nós, aos nossos corações, para nós nos conhecermos. Então esse estudo nosso, que vai demorar um tempinho, o propósito dele é nos conhecer. E conhecer a essência de Deus, dos Espíritos, isso aí está tudo certo. Mas como nós vamos nos modificar a partir daí? Então, o propósito aqui é conhecer a nós mesmos. E aí, quando nós chegamos ao final do livro, ainda há uma conclusão de Kardec para nós, né? Então, na conclusão, vai do item 1 ao item 9. E aí eu trouxe resumido, mas ele vai trazer os impactos do Espiritismo na sociedade, quando nós colocamos em prática, quando o Espiritismo vai estar realmente sendo vivenciado, qual vai ser esse impacto na sociedade, a importância da ciência e da razão no estudo, para a gente ter uma fé raciocinada e não vir com ideias já pré-concebidas, a necessidade de rigor na análise das comunicações, e isso a gente vai perdendo com o tempo, é preciso ter esse rigor. Depois de tudo que ele trouxe, ele vai falar, olha, tem análise, inclusive nisso que eu estou trazendo, porque quem está trazendo são os espíritos. Então analisa, não precisa aceitar, analisa primeiro, tá? A importância moral e individual para transformar a sociedade e vai falar sobre o futuro do Espiritismo. Então é isso que nós vamos encontrar nessa obra.
Não sei vocês, mas eu tenho uma paixão violenta por ela. E nós acabamos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente faz a prece. E semana que vem a gente começa a introdução. A introdução, ela é um pouquinho maçante. São coisas que nós já ouvimos, são alguns termos que estamos acostumados, outros não. Mas é fundamental a gente colocar todo mundo no mesmo nivelamento em questão de entendimento dos termos, e aí a gente entra nas questões. Então a gente trabalha aí um item por semana, tem itens que vai 2 semanas, tem itens que vai 3 semanas. Não dá para a gente avançar muito. Tá? A minha parte era isso. Tem perguntas? Eu também fico sem perguntas quando eu vejo tudo isso. Quem gostaria de fazer a prece? A gente finalizar.